Saudações, classe galáctica da luz. Eu sou Dralov, o arquituriano, e lhes dou as boas-vindas a essa frequência do reino astral. Vocês estão prestes a adentrar um reino além da membrana do familiar, além dos limites do espaço-tempo, entre as muitas raças estelares entrelaçadas na memória ancestral dos mundos. Algumas raças se assemelham menos a invasoras e mais a uma canção esquecida. Algo meio lembrado, sussurrado, além de mitos, maravilhas e lendas. Os extraterrestres conhecidos como Langianos, eles pertencem a essa ordem sagrada. São os seres que a humanidade mais tarde lembrou no folclore como fadas. Para falar dos Langianos de Atória, propriamente dito, é útil começar onde o mistério encontra a lembrança. Eles são daqueles raros povos cuja imagem alcançou a lenda antes mesmo de alcançar a linguagem. Seu mundo, a Tora, é um planeta interdimensional, com assentamentos estáveis, regiões ecológicas, centros cerimoniais, infraestrutura de cura e civilizações nativas estabelecidas há muito tempo, lideradas principalmente pelos Langianos. É um reino habitado e interligado, composto por 3 mundos intimamente conectados, cada um desempenhando uma função fundamental. Juntos, esses 3 mundos formam uma única esfera cultural. Em vez de planetas separados e desconectados, os Langianos são uma espécie humanoide de Atora, um mundo ou aglomerado de mundos associado ao sistema estelar Comabira. Eles estão entre os povos mais incompreendidos da história interestelar. Para os forasteiros, parecem habitantes primitivos da floresta, seres tribais, ornamentais ou humanoides com beleza incomum, semelhante a fadas. Na verdade, são uma antiga e sofisticada espécie extraterrestre cuja civilização funde cultura, estética, instituições ecológicas criativas, medicina avançada e ciência espacial refinada em um único modo de vida. A natureza de um território é densamente florestada, rica em água e organizada verticalmente. Vastos sistemas de árvores antigas dominam grande parte do terreno habitado, com planaltos radiculares, dosséis suspensos, rios minerais, bacias úmidas, lagoas luminosas e terraços nas encostas, moldando a vida cotidiana. Os assentamentos raramente se espalham em planícies urbanas. O tempo aqui é lento em comparação com a Terra, e muitos humanos seriam quase imortais se vivessem nessa dimensão, nesse mundo. A atmosfera do mundo é amena e respirável, com névoa frequente, chuvas leves, condições de luz excepcionalmente belas, tons crepusculares são comuns em muitas regiões, de modo que o horizonte frequentemente brilha em violeta, prata, azul, rosa ou verde dourado, conferindo à Terra uma constante sensação de profundidade e um brilho sereno. Entre os humanos, memórias fragmentadas dos Langianos sobrevivem como lendas do pequeno povo, fadas, elfos, espíritos da floresta e salvadores ocultos. A sua presença deixa uma profunda impressão, porque eles incorporam uma rara combinação de gentileza sem fraqueza, beleza sem vaidade, tecnologia sem destruição ambiental e hierarquia sem perder seu vínculo sagrado com o mundo vivo. A história langiana começa em uma fase da vida primitiva profundamente ligada à floresta, rios e ciclos migratórios de animais.
As suas sociedades mais antigas emergiram de ecoculturas tribais, nas quais sobrevivência, ritual, arte, medicina e cosmologia faziam parte da mesma ordem sagrada. Naquela época remota, eles aprenderam a interpretar as mudanças ambientais com extraordinária sensibilidade. Clima, doenças, migração, fertilidade e estados emocionais eram compreendidos como formas interligadas de inteligência viva. Conforme a sua civilização se desenvolveu, os langianos se expandiram por 3 mundos habitados dentro do domínio de Atora. Cada mundo se especializou em uma função civilizatória ligeiramente diferente. Um mais cerimonial e ancestral, um mais medicinal e ecológico e um mais voltado para a diplomacia, navegação e contato. A sua ciência surgiu da observação atenta e não da conquista. Em vez de se industrializarem contra a natureza, eles avançaram, aprendendo como os sistemas vivos organizam energia, memória, cura e resiliência. No mundo de Atora, seu pó mágico luminoso possui uma propriedade extraordinária, concedendo o voo e despertando a elasticidade oculta da própria realidade, onde quase tudo que o coração pode imaginar toma forma. Nesse reino, a maravilha está na própria essência da existência e o impossível vive como uma lei cotidiana. As regiões mais antigas de Atora são dedicadas à continuidade ancestral. Essas áreas contêm bosques ancestrais, salões de linhagem, terraços cerimoniais, locais sagrados de encontro e santuários da memória, onde a história, o parentesco e as leis espirituais são preservados. As regiões de cura diferem tanto em propósito quanto em paisagem. Elas são mais ricas em sistemas fluviais, pântanos medicinais, pomares, jardins de fungos, fontes minerais e centros de restauração de pedra branca. Grande parte da medicina, nutrição, recuperação do corpo e do espírito e ciência das plantas se concentra ali. As regiões voltadas para as estrelas são mais expostas, ao redor de penhascos altos, céus abertos, observatórios e locais de atracação escondidos usados para naves avançadas e trânsito interdimensional. Essa área revela que Astera é muito mais do que um belo mundo florestal. É uma civilização refinada e altamente capaz, com elegância ecológica e sistema de viagem sofisticados. Ao longo de eras, eles se tornaram altamente proeficientes em fitoterapia, harmonia ambiental, reparação biológica e formas compactas de viagem interestelar e interdimensional. Em algum momento, eles se juntaram à Federação Galáctica de Mundos, porque eram e são valorizados como curandeiros, conselheiros ecológicos e intermediários diplomáticos discretos. A entrada deles em uma estrutura interestelar maior elevou seu status, embora também tenha pressionado a sua estrutura interna, as suas tradições e a sua cultura. Seu contato com a Terra é ancestral. O folclore humano no norte da Europa preserva vagas memórias ancestrais de encontro com os langianos, posteriormente transformados em contos de fadas e lendas orais. Ao contrário de raças predadoras visitantes, os langianos eram lembrados menos como sequestradores e mais como protetores ocultos, resgatadores ou auxiliares angelicais esquivos.
especialmente em período de predação reptiliana ou interferência coercitiva. Os assentamentos asterianos são construídos em harmonia com o ambiente. A arquitetura acompanha as curvas das raízes, troncos, galhos, pedras ondulantes e o terreno vivo. Os edifícios são moldados a partir de madeira cultivada, pedra polida, fibras vegetais entrelaçadas, incrustações de cristal e materiais de composto orgânicos. Os interiores são frescos, luminosos e suavemente arredondados, com a luz filtrada acústica suave e espaços comunitários abertos. A tora é organizada por meio de uma rede de grandes centros, cada um especializado em cura, cerimônia, educação, diplomacia, artesanato, cultivo ou navegação. A governança é compartilhada entre as raças ancestrais e casa de aldeia, linhagens de curandeiros, guardiões ecológicos e conselhos de navegação, com a autoridade fluindo através da responsabilidade, sabedoria e função, em vez de uma hierarquia bruta. O centro moral languiano pode ser resumido da seguinte forma: a beleza deve servir à harmonia, o poder deve servir à vida, a habilidade deve retribuir algo ao mundo que alimentou. Eles veem a vida como cíclica, relacional, sagrada. A morte alimenta a vida, a caça carrega uma obrigação ritual. O ornamento carrega a verdade social. A medicina é uma forma de reverência. A viagem espacial carrega responsabilidade ética. Um povo que perde a sua intimidade com o mundo vivo no pensamento deles começa a apodrecer interiormente, mesmo enquanto se torna mais poderoso exteriormente. A sua ética se baseia em vários princípios fundamentais: simbiose em vez de extração. O mundo é um parceiro ancestral e professor. O adorno como verdade. A beleza revela linhagem, mérito, voto, luto ou papel social. A caça como pacto. Tirar a vida para nutrição requer gratidão, ritual e contenção ecológica. A cura como prestígio. A vida cotidiana em Atora é baseada no ritmo, em mercados artísticos, na luz, no entretenimento, na inteligência ecológica. Os alimentos provêm de pomares, sistemas fluviais, jardins de raízes, terraços de sementes, santuários de ervas e áreas úmidas cuidadosamente manejadas. As refeições consistem em frutas, raízes, caldos revigorantes, peixe de rio, bolos de semente, néctares e tônicos ricos em minerais. As crianças são educadas desde cedo no conhecimento das espécies locais, etiqueta, princípios básicos de cura, responsabilidade ecológica, artesanato e a disciplina emocional necessária para viver bem. Em um mundo que responde tanto ao estado interior quanto às ações exteriores, a ornamentação tem significado nessa sociedade. Roupas, trabalho artístico, criativo, com miçanga, pigmentos, joias e tecidos comunicam linhagem, status, cerimonial, função, estação do ano, luto ou votos. A beleza faz parte da linguagem social de uma loja e não é mera decoração. Os langianos são humanoides muito pequenos, geralmente com cerca de 60 centímetros de altura, com corpos vivos e um refinamento quase élfico, embora algumas linhagens sejam ligeiramente menores ou maiores, dependendo da casta, do ambiente e da adaptação planetária. Seus corpos são feitos para agilidade, movimentação entre galhos, equilíbrio, deslocamento leve e movimentos sutis em ambientes densos. Possuem ombros estreitos
e estrutura óssea leve. Dedos longos e hábeis, adequados para artesanato, medicina e trabalho de ornamentação. Orelhas pontiagudas, grandes olhos amendoados, com alta sensibilidade a baixa luminosidade. Pele lisa ou textura fina, às vezes realçadas com pigmentos, rostos altamente expressivos, com traços graciosos e simétricos. A sua aparência geral combina a elegância da floresta com a inteligência estelar. Geralmente tem pele verde, cabelos de diversas cores, olhos escuros, semelhantes ao de inseto, a menos que sejam seres híbridos. Os Lang parecem delicados, mas exibem uma facilidade equilibrada e altamente coordenada. Seu pequeno tamanho leva os forasteiros a subestimá-los, o que já lhes trouxe benefícios em muitas ocasiões. Uma civilização languiana plenamente desenvolvida, com medicina avançada, produz uma espécie com longa expectativa de vida em comparação aos humanos. Um perfil robusto os coloca na faixa de aproximadamente 120 a 220 anos, com curandeiros, anciões e linhagens médicas de alto status, por vezes vivendo ainda mais por meio de práticas regenerativas. A percepção do tempo dos languianos, portanto, é mais lenta, sazonal e cerimonial do que a dos humanos modernos. Eles se destacam em domínios que combinam sutileza, biologia, percepção e habilidades refinadas. Eles interpretam as condições de um lugar através de aromas, sons, mudanças de cor, variações de temperatura, comportamento do pólen, movimento de animais e energia vital. Um languiano habilidoso consegue determinar se uma floresta está exuberante, em luto, doente ou sendo observada. A fitoterapia é uma das principais características. Eles utilizam uma combinação de compostos botânicos, terapia de ressonância, precisão microcirúrgica e câmaras de cura ambiental. A sua cultura médica enfatiza o equilíbrio, a reparação de tecidos, a eliminação de toxinas, a harmonização do sistema imunológico. As suas naves são compactas, elegantes, silenciosas e eficientes, em vez de imensas máquinas de guerra. A tecnologia de viagem languiana se concentra em materiais leves, materiais vivos, navegação por ressonância, inserção de baixo impacto em ecossistemas estrangeiros. O seu tamanho, consciência ambiental e integração estética os torna extremamente hábeis em se mover sem serem vistos. Eles se destacam em movimentos furtivos, assentamentos ocultos, viagens discretas, vestimentas adaptáveis ao terreno. As suas decorações são uma linguagem cultural. Pigmentos, contas, penas, peças metálicas comunicam idade, linhagem, mérito social, estado de luto, intenções de cortejo e autoridade ritual. Como toda a sua cultura é simbiótica, a sua vida ritual aguça o foco, a paciência e a consciência corporal. Eles usam contas, respiração, pigmentação, invocação de animais e escuta ambiental como parte da cura, da tomada de decisões. O transporte em assentamento depende do terreno e da distância. Dentro dos assentamentos, o deslocamento ocorre por meio de redes de pontes, caminhos deslizantes, embarcações fluviais, escadas em espiral, plataformas em galhos e passagens em penhascos. Viagens de longa distância utilizam portões ocultos, portos elevados e elegantes embarcações que combinam design avançado com integração biológica ou ecológica.
Isso confere à tora uma identidade distinta, é tecnologicamente capaz, mas a sua sofisticação nunca a separa da natureza. Os sistemas mundiais de viagem, medicina, arquitetura e governança emergem do mesmo princípio. A vida é algo com o qual se deve estar alinhado, cultivado e protegido, em vez de dominado. Os languianos possuem diversas vantagens civilizacionais importantes. A sua primeira grande força é a integração, arte, medicina, espiritualidade, ecologia e governança. Em vez de competirem entre si, o que lhes confere uma forte coesão civilizacional. A sua segunda força reside na dificuldade de serem mal interpretados. Poderosos forasteiros frequentemente desconsideram povos pequenos, povos decorativos ou povos da floresta. Esse erro dá aos languianos espaço para resistir, negociar e sobreviver. A sua terceira força é a sofisticação médica, uma raça capaz de curar corpos, ecossistemas e traumas psicológicos tornam-se estrategicamente valiosos, mesmo para grandes potências. Sua quarta força é o baixo impacto ambiental. Eles podem construir, viajar e se sustentar, preservando os habitats que alimentam as suas civilizações. Sua quinta força é a memória social. Uma sociedade de castas, com fortes marcadores rituais, preserva papéis, linhagens e continuidade ao longo de extensos períodos. Os languianos também apresentam vulnerabilidade evidentes. Seus corpos pequenos os colocam em desvantagem físicas em confrontos diretos de força bruta contra espécies guerreiras maiores. Seu sistema de castas pode se tornar frágil se o status se cristalizar em rigidez hereditária, em vez de mérito adquirido. Um povo devotado à beleza e à ordem pode, aos poucos, ficar socialmente aprisionado pelo seu próprio simbolismo. Indústria pesada. Corrupção psíquica ou ocupação extrativista os prejudicam em múltiplos níveis, biologicamente, culturalmente. Seu estilo sutil de poder os torna vulneráveis a impérios que respeitam apenas a força visível. Algumas espécies aliadas os valorizam, mas falham em defendê-los, quando a ética de resgate também os coloca em perigo, arrastando-os repetidamente. Os espaços languianos estão entre os mais belos da galáxia, porque eles nunca separam arquitetura de ecologia. Seus assentamentos incluem santuários na copa de árvores, construídos em sistemas de galhos vivos, com pontes entrelaçadas, frutos, mirantes escondidos nas folhagens, clínicas fluviais feitas de madeira polida, pedra branca, câmaras em forma de concha, piscinas medicinais e jardins de fungos luminosos, salões cerimoniais abertos ao vento, ao luar e ao canto dos pássaros, onde pigmentos, estandartes, tecidos, formas de animais esculpidas e divisórias de cortinas de contas criam uma textura visual em camadas. Docas escondidas dentro de cavernas de raízes, cavidades em penhascos ou clareiras na floresta, onde elegantes embarcações biomórficas são camuflagem natural e arquivos ancestrais são preservados por meio de glifos tecidos, matrizes de contas, postes de memória esculpidas e santuários vivos em bosques, em vez de armazenamento puramente mecânico.
Um depósito obriga uma grande variedade de espécies nativas adaptadas à copa de florestas, pântanos, rios, penhascos e ambientes de fungos luminosos. Muitas espécies participam da polinização, dispersão de sementes, ciclos medicinais, equilíbrio atmosférico ou funções simbólicas espirituais reconhecidas pelos languianos. O ambiente é gerenciado ativamente, embora com cuidado. A conservação está integrada à civilização. Bosques sagrados são protegidos, certas bacias hidrográficas são reservadas para uso medicinal, rotas migratórias são restritas durante certas épocas do ano. Os languianos não encarnam no mundo como mera paisagens. Eles o consideram simultaneamente infraestrutura familiar, recurso e confiança sagrada. A sociedade languiana é altamente expressiva, embora raramente ruidosa. Valorizam a graça, a apresentação e a leitura social. Muito do que outra espécie comunica diretamente em languiano expressa-se através da postura, pigmentação, adornos ou rituais. Comportam-se com grande atenção à etiqueta, inteligência emocional discreta, observação cuidadosa antes de confiar, costumes de cortejo complexos, profundo respeito pelos mais velhos e curandeiros habilidosos, em uma aguda consciência do papel social e do mérito. O fato dos machos tradicionalmente usarem mais ornamento do que as fêmeas sugere um sistema cultural no qual a exibição pública masculina comunica serviço, distinção ou reconhecimento merecido. As fêmeas exercem autoridade de formas mais sutis, firmes ou centradas na linhagem, dependendo do costume local. Apreciam celebrações. Embora suas festividades sejam esteticamente ricas, em vez de grosseira, música, pintura corporal, rituais de aroma, tecidos luminosos, dança, contação de história, banquetes comunitários ligados a transições sazonais. Os languianos são onívoros, embora de uma forma altamente ritualizada e ecologicamente consciente. A sua dieta inclui frutas, néctares, vagens de flores, raízes, tubérculos, ervas e folhas comestíveis. Peixes de rio, pequenos animais de caça, bebidas florais fermentadas, caldos medicinais, além da carne de caça cerimonial, usada com parcimônia e respeito, pois consideram a caça parte do ciclo sagrado. O preparo dos alimentos envolve ritos de bênção, fórmulas de gratidão e regras contra o desperdício. Comer carrega um significado social e espiritual, especialmente em contextos familiares e comunitários. A política languiana opera por meio de uma combinação de hierarquia de castas, gestão ecológica e coordenação tridimensional. A sua estrutura inclui casas ligadas à linhagem, territórios e tradições simbólicas herdadas. Castas funcionais como curandeiros, caçadores, navegadores, artesãos, guardiões da memória, diplomatas e guardiões rituais. Conselhos responsáveis por manter a saúde da floresta, água, corredores migratórios e locais sagrados. Uma assembleia trimundial, o Alto Conselho representando os 3 mundos habitados pelos languianos, equilibrando a identidade regional com a política para toda a espécie e enviados da federação, escolhidos entre os seus diplomatas e curandeiros mais disciplinados, e especialmente aqueles capazes de navegar por culturas mais agressivas. A sua política enfatiza a continuidade, a gestão responsável e o mérito
reputacional. Mesmo assim, a tensão entre as classes, o prestígio intermundial, a competição e as disputas sobre o quanto se envolver com potências externas criam pressão interna. Os languianos são inclinados à paz, não à passividade. Eles preferem a beleza, a cura, o resgate e o equilíbrio ecológico. Mesmo assim, defendem os seus, especialmente crianças, santuários, mundos florestais e população vulneráveis sob os seus cuidados. A sua forma de paz é madura, não ingênua. Eles entendem a predação, simplesmente se recusam a organizar a sua civilização em torno dela. Os languianos raramente enfrentam o perigo com um ataque frontal em massa. A sua doutrina defensiva é baseada em furtividade, terreno, desinformação e precisão seletiva. Eles usam camuflagem e raízes invisíveis, armas de dardos com sedativos ou compostos calmantes, tecnologia de emaranhamento sofisticada ou redes leves, iscas sonoras e campos de confusão ambiental, túneis de evacuação e abrigos escondidos, ataques cirúrgicos por batedores de elite e equipes de recuperação médica após operações de resgates contra ameaças em grande escala. Dependendo de aliados, pactos da federação e domínio do habitat contra sequestradores, caçadores furtivos, escravagistas ou invasores reptilianos tornam-se surpreendentemente perigosos, pois cada galho, rastro de cheiro e silêncio na floresta lhes pertence. A vida familiar languiana é íntima, artística e comunitária. As crianças são preciosas, recebem instrução cuidadosa e são criadas dentro das estruturas familiares. Seus laços incluem união de casal, frequentemente formadas por meio de cortejo mútuo, presentes estéticos e reconhecimento ritual. Criação clânica, onde a criança pertence à família e à linhagem mais ampla, com múltiplos anciões contribuindo com treinamento, mérito e adornos. E cortejo, no qual a beleza, a habilidade artesanal, a capacidade de cura, conhecimento ecológico, conduta honrosa são fundamentais. E direitos de voto sazonais, ligado às luas, migração, período de floração ou celebrações ancestrais. O amor entre os languianos é gentil, porém altamente simbólico. A troca de ornamento funciona quase como poesia. É um padrão de contas. Um desenho com pigmentos ou um arranjo de penas carrega significados sobre devoção, fertilidade, luto, saudade ou reconhecimento público. Por serem um povo de corpos pequenos em um cosmos perigoso, a continuidade familiar tem um peso emocional e civilizacional significativo. Os languianos interagem com outras raças através de uma mistura de cautela, curiosidade e filtragem ética. Os humanos os fascinam e os perturbam. Eles veem a humanidade como emocionalmente poderosa, espiritualmente instável, talentosa, destrutiva, improvisadora e profundamente vulnerável à manipulação. Os languianos sentem ternura pelas crianças, proteção pelos explorados e frustração pelos adultos que se afastam da natureza e da reciprocidade sagrada. A sua relação com espécies reptilianas ou predadoras coercitivas é historicamente tensa. Como são associados ao resgate de humanos das forças reptilianas, os languianos veem os poderes como personificação perigosa da dominação, do cativeiro e da violação ecológica.
Eles evitam confrontos imperiais abertos sempre que possível, mas se opõem discretamente a sistema de escravidão e cultura de abdução predatória. Dentro da federação, são respeitados como os curandeiros, mediadores de campo, especialistas em biocultura e enviados de contatos sutis. Raças maiores ainda os subestimam visualmente, até descobrirem do que os languianos são capazes. Os languianos cooperam com civilizações avançadas, desde que essas respeitem a integridade ecológica e o consentimento. Eles não gostam de tecnoculturas que tratam a vida como matéria-prima. Formam laços fortes com espécies cujas civilizações preservam música, cura, conhecimento sobre migração ou prática ambiental sagrada. E é aí que o mistério se aprofunda. Quando você ouve falar dos languianos, seres pequenos, belos e esquivos, ligados à natureza, à cura, à arte, ao ouvir falar dos languianos, torna-se difícil ignorar a forte semelhança com o antigo folclore de fadas, elfos, o pequeno povo, espíritos da floresta e outros seres luminosos, lembrados por toda a Europa e além. Seres minúsculos, seres humanoides que apareciam em florestas, perto de rios, em clareiras iluminadas pelo luar ou nos arredores de vilarejos, seres que podiam ajudar, guiar, transitar entre mundos. Com o tempo, essas histórias se tornaram lendas. E é aí que o mistério se aprofunda. Em Ágartha, os languianos são conhecidos como guardiões, restauradores e aliados silenciosos. Eles trabalham ao lado de outras raças, santuários, preservam linhagens de sementes medicinais, mantêm bosques de arquivos vivos e ajudam a supervisionar passagens sutis. Algumas das comunidades languianas mais antigas agora existem nesses santuários internos, em vez da superfície externa exposta, razão pela qual o contato com elas se tornou tão raro e em eras posteriores, a humanidade da superfície se lembra delas como fadas, elfos, espíritos da floresta. Enquanto isso, tradições iniciáticas mais profundas preservam a história desses pequenos seres luminosos que vieram de mundos conectados a Ágartha e ainda vivem em corredores ocultos da Terra. Gente, eu peço desculpa para vocês, mas tá muito difícil de traduzir esse vídeo, tá? Então, procurem o belo nesse vídeo e descartem o que vocês viram que eu tropecei bastante. Mas, enfim, eu trouxe com muito amor para vocês. Espero que vocês tenham gostado.